Negócio na pauta de volta hoje com o tema da 21ª Agrobalsa. Saraiva, na abertura do programa, nós falamos sobre o que representa hoje o agronegócio na economia do país, com quase 30% de participação. Mas eu acho que há uma incompreensão do que é o agronegócio, né, e o que isso é percebido pela população, principalmente dos centros urbanos. E eu estive agora recentemente lá em Balsas e percebi, já há alguns anos eu não ia lá, acho que uns 4, 6 anos, e como a cidade vem evoluindo, como toda a região tem evoluindo, como a gente vai nos restaurantes lotados, tem muitos restaurantes, muitos hotéis, muita coisa acontecendo. Como é que as entidades do agronegócio, elas mensuram, né, toda essa cadeia e esse impacto da cadeia do agro? Porque quem não percebe muito, somente quem mora em grandes cidades, acha que o agronegócio ele beneficia só lá quem está no cultivo da terra, né, e não sabe do impacto de tudo isso, né? Revendas de máquinas, automóveis, comércio, de maneira geral. Como é que isso está sendo mensurado ou não está sendo mensurado? É só uma percepção? Um dos temas que nós discutimos internamente da FAPSEM, no evento paralelo da FAPSEM que ocorria, é trabalhar muito essa questão da comunicação. Por isso que a gente agradece, Arthur, um espaço como esse aqui do programa Negócios na Pauta, que nos dá a oportunidade de estar esclarecendo, estar trazendo ao conhecimento da população o que o agronegócio representa, o que é esse agronegócio, que impacta a vida da população como um todo. Então, hoje no Maranhão, vamos pegar o exemplo aqui de São Luís. São Luís é uma cidade portuária. E o porto daqui de São Luís, ele hoje é um canal de saída de grande parte de grãos do Brasil. Você que é especialista... Já é o segundo maior exportador de soja, só atrás de Santos. Pois é, eu sei que é um especialista, né, nessa parte de logística, né? Então, você imaginar quantos empregos hoje são gerados aqui dentro da ilha de São Luís por conta de fertilizante, por conta de soja, por conta de milho, não é, de toda essa cadeia que envolve o agro, que gera impacto na capital do estado, a 800 quilômetros de Balsas, né, pegando assim Balsas, 1.000 quilômetros de Alto Parnaíba, que é a cidade mais distante que nós temos, e o agro que está lá na Serra do Penitente, que está lá na Batavo, está gerando emprego aqui em São Luís, em restaurante, no comércio, nos shoppings, na praia. Quer dizer, é uma cadeia muito interessante e movimenta o nosso estado todo. E uma cadeia que reflete até aqui, né? Porque a cadeia começa lá dentro da porteira e vai até a pós-porteira até chegar aos portos de exportação, né? E isso gerando emprego, gerando desenvolvimento em todo o estado. E é importante dizer que nós temos um potencial aqui no Maranhão muito grande, um potencial econômico, que o desenvolvimento do Maranhão passa pelo agro, né? E só eu te dar um dado aqui, hoje nós temos uma área de agricultura que gira em torno aí de 2 milhões de hectares no estado, incluindo soja, milho, algodão, mandioca, fruticultura, tudo que nós temos hoje produzido no agro gira em torno aí de 2 milhões de hectares. Já a parte de pecuária arredondando 18 milhões de hectares. Então, somando a agropecuária, envolve 20 milhões de hectares. E qual que é a área do estado do Maranhão? 300 milhões de hectares. Olha que é praticamente inexpressível, né, o nosso tamanho. Nós temos um potencial enorme. Menos de 10%. Menos de 10%, temos 15%. Temos um potencial enorme de crescimento, respeitando o meio ambiente, respeitando o trabalhador, né, respeitando todas as relações. E para isso a gente vê as instituições e a FAPSEM faz um trabalho espetacular nesse sentido, porque nós desenvolvemos um trabalho pioneiro aqui no estado, que é de certificação de soja. A nossa soja é uma soja certificada. Do que o Maranhão produz de soja, 25% hoje é certificado pela FAPSEM. Então, o que é que essa certificação envolve? Respeito ao meio ambiente, as questões trabalhistas, saúde e segurança do trabalhador, a parte que envolve a defesa agropecuária e o principal, Arthur, o impacto
dessas fazendas na comunidade, atuando no social. Então, isso é impactante e nós, quando certificamos isso, nós conseguimos mostrar para quem está comprando, principalmente lá fora, o valor dessa nossa produção, que não é apenas produzir por produzir, mas é produzir para mudar a vida das pessoas e, principalmente, desenvolver o nosso estado e a nossa região. Isso é um dado importante, porque, por exemplo, hoje, o maior PIB per capita do estado fica em Tasso Fragoso. Mas pouca gente sabe disso. PIB per capita, quer dizer, a produção econômica de todo o município dividida pela população. Ah, mas fica concentrado na mão dos produtores. E, na verdade, não fica. Quando você vai na área, você vê que há um desenvolvimento de toda a cidade, toda a cadeia de comércio, prestação de serviço e tudo mais, além de emprego direto, né? Se a gente for falar da Impasa, por exemplo, que já é um desdobramento do agronegócio, que é uma agroindústria, só na operação são 2.000 pessoas diretas e indiretas. É muita gente. Mas uma coisa que eu queria que você falasse também, por exemplo, é que há ainda uma visão de quem está no grande centro urbano, de que o agronegócio é uma coisa que está acontecendo no sul do estado. E, na verdade, a gente vê assim que ele já chegou aqui na região dos lagos, Lago da Pedra, já chegou na região leste do Maranhão, Caxias, Chapadinha, Coelho Neto. E que você falasse um pouco disso aí. Como é que essa mancha verde está crescendo em direção ao norte do estado? É um cenário muito positivo porque nós temos água no Maranhão. Muita água, né? Fundamental. Temos regime pluviométrico que favorece as culturas. Hoje aqui no Maranhão, nós não nos limitamos apenas a uma safra, né? Nós chegamos a ter até a terceira safra, que é a do boi. Né? Daí o forte crescimento da pecuária. Então já está a integração da cultura com a pecuária. É uma das coisas hoje que nós temos trabalhado na FAPSEM, é a integração sistema lavoura, pecuária, floresta, né? Incluindo a floresta. Né? Então, quando você entra com a soja, Arthur, em seguida vem o milho em consórcio com capim. Quando você colhe o milho, daí você tem o capim e entra com a terceira colheita, que é a colheita do capim feita pelo boi. E aí o boi, depois que colhe, você desseca aquele capim, entra com a soja de novo. Isso sem revirar o solo, uma economia de carbono fenomenal, que é tema para um outro programa para a gente discutir aqui, nessa parte de crédito de carbono, toda essa pegada de carbono aí que você também é um conhecedor nato disso. Então, isso vai se expandindo ao longo do estado, que nós temos uma área de cerrado fabulosa, uma área de cerrado que permite a mecanização agrícola. Terras planas, né? Terras planas, né? O nosso solo, ao contrário do que muita gente acha que é fértil, é um solo pobre, porém é um solo que reage muito bem às técnicas agronômicas, como aplicação de calcário, de gesso, adubo, e isso faz alavancar a nossa produção agropecuária. E quem tem área hoje aqui no Maranhão, que tem aptidão para trabalhar com lavoura, está entrando muitos produtores locais já. Eu tiro lá pela minha cidade, eu sou de São Domingos do Maranhão, e lá nós temos produtores locais que já estão produzindo soja, estão produzindo milho, em larga escala. Né? Então isso é muito positivo. Os empresários do Maranhão, os produtores do Maranhão, iniciando essa produção com o conhecimento adquirido com esses migrantes que vieram para cá, para o Maranhão, trazer o desenvolvimento e, ao contrário do que muitos falam, estão aqui preservando as nossas florestas, né? Como eu disse anteriormente, a área que nós produzimos hoje é insignificante comparado com o grande potencial que nós ainda temos no Maranhão. Bem, são dados muito interessantes, assim, e estava comentando aqui, se a gente for falar todos os desdobramentos, né? Aí tem crédito de carbono, tem a própria eletrificação do campo, que ainda está incipiente no Brasil todo, aqui no Maranhão também. Tem a questão de bioinsumos, que eu já tratei numa outra oportunidade com o Saraiva. Quer dizer, é uma infinidade de assuntos a tratar e volto sempre a dizer, assim, apesar do programa não ser voltado para a agroindústria, para o campo, não é um programa específico, a gente sempre traz esse tema para cá. Por quê? Porque, além de ser um pilar fundamental da economia do país hoje em dia, ela tem um desdobramento em todas as cadeias, né? No comércio, na indústria, na logística e tudo mais.
E recentemente, Saraiva, foi feito aqui em São Luís um primeiro evento da Conab sobre logística, né? A gente conversa muito com o Francisco Cisne, que é o superintendente aqui no Maranhão, e uma pessoa que está muito atenta a isso aí. E é outro tema que está crescendo, logística integrada com armazém, né? Que ainda tem uma deficiência grande aqui no Brasil de mais de 100 milhões de ausência de armazéns suficientes. O arroz que está crescendo, voltou a crescer de novo com uma grande cultura do Maranhão e está faltando armazém. Então acho que numa próxima oportunidade a gente pode talvez até fazer uma mesa redonda aí. Eu imagino até que a TV Guará pode servir como elo de ligar todos esses órgãos, essas entidades, como o FAPSEM, o sindicato lá do arroz e o pessoal do armazém também, para a gente começar a discutir isso, né? Porque a logística não é só estrada, a logística também é armazém. Você é um visionário, Arthur, e esse espaço aqui da Guará News, né, para nós é muito importante, e conseguir integrar o sul do Maranhão, o leste, o oeste, o centro, o norte, com todo esse conglomerado de instituições, de entidades do setor, nós conversando com as instituições do setor público e privado, sem dúvida nenhuma vai representar um grande salto de qualidade e no planejamento para que possamos, de fato, executar, né, com êxito o agronegócio no estado do Maranhão. Bem, Saraiva, eu queria agradecer a sua presença aqui no programa, né? Sempre um prazer conversar e levar essa informação ao nosso público aqui e trazer uma pessoa que conhece profundamente essa questão, esse tema aqui no Maranhão. Muito obrigado, Saraiva. Nós agradecemos o espaço e estamos aqui à disposição, a FAPSEM, o presidente Paulo, a superintendente Gisela, estamos de braços abertos para o programa Negócios na Pauta. Bem, agradecemos aqui aos nossos patrocinadores que viabilizam a realização desse programa. Lembrando que todos os programas estão disponíveis na plataforma YouTube. É só seguir @Negócio na Pauta. Você também pode acompanhar os principais fatos em nossas redes sociais. Uma boa semana para você e até o nosso próximo encontro. Tchau.